Hoje eu quero falar de um tema que é muito recorrente dentro das cozinhas e a verdade é que muita gente desiste da cozinha e não é por falta de talento, não é. Um dos motivos principais que destroem a motivação do chefe é como vencer, né, esse desafio, vencer isso antes que seja tarde, né? Então, no começo é muito entusiasmo, é muita alegria, tudo é novidade, tudo é muito bonito. E ao longo dos anos isso vai se perdendo, né? E tem motivo de sobra para isso acontecer, né? Então, se você pega as coisas que mais sabotam a nossa carreira, né? A carga horária que normalmente é desumana, né? É, é complicado porque as pessoas às vezes imaginam que trabalhar numa cozinha é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas de repente tá num final de semana, tá dobrando, domingo, pô, tem lugar que nem domingo dá de folga, né? Por mais que esteja dentro da lei, né? Um domingo no mês. É, escala 6 por um, acho que isso é. Não precisa nem falar muito sobre escala 6 por um, né? Aí você tem pressão de um clima tóxico, uma equipe que não se respeita, líderes que são autoritários, escrotos e uma pressão desnecessária muitas das vezes, né? Você tem a estagnação profissional, então você está muitos anos no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, né? É, panela pesada, cozinha pegando fogo, falta de respeito mesmo, né? Você pega uma remuneração totalmente desproporcional pelo tanto que você coloca de força física ali, né? É, cozinhar não é só fazer um bife no ponto certo, não é só fazer um purelizinho, não é só colocar enfeite em cima do prato, né? Colocar florzinha, carregar lixo pesado, lavar fogão, lavar chão, lava parede, lava teto, lava geladeira, equipes cada vez mais enxutas. Então você tem aquela cozinha que antes tinha 8 e hoje tem 5. E se o movimento não for bom, mês que vem não vai ter 5, vai ter 4 pessoas lá. E muitas vezes você tem uma falta de propósito, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? E se você ainda não teve essas experiências, é uma questão de tempo até você ter, né? O brilho que a faculdade coloca, né? O diploma que te vendem acaba indo embora rápido, né? O diploma é o que menos importa, o que quase não faz sentido, né? Dificilmente um cozinheiro, quando está sendo contratado, principalmente por indicação, às vezes a gente não precisa nem do currículo dele, né? Um cozinheiro que indicou o outro, às vezes você não precisa nem muito saber da história dele, você precisa que tenha alguém lá cozinhando para fazer a máquina rodar. E aí você pega todo esse combo de carga exaustiva, baixo salário e pressão e esforço físico, tudo isso para no quinto dia útil ter um salário baixo, uma caixinha que, putz, antes vinha, sei lá, caía R$ 1.000 de caixinha, hoje tá caindo 700, 500, né? Então, um motivo para ser desmotivacional tem de sobra, né? E
Eu vou ser bem sincero pra vocês, nesses 20 anos de cozinha, eu nunca vi um cozinheiro que não pensou em desistir. Eu não conheço, não conheço. Eu não conheço um cozinheiro que olhou e falou: eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu vou trabalhar com meu pai sei lá onde, eu acho que eu vou mudar as coisas, eu acho que isso não é pra mim, né? Eu tô vendo a vida passar, tô vendo os meus filhos crescerem e eu tô enfiado nessa merda sem poder fazer muita coisa, né? Porque não me sobra energia física para eu viver minha vida lá fora. Quando eu saio, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero sentar a bunda no sofá e poder assistir alguma coisa e talvez esquecer do mundo, para pelo menos recuperar um pouco da minha energia, porque amanhã eu tenho que estar de volta, porque amanhã tem um evento para 150 pessoas, porque amanhã o restaurante vai estar cheio. E um monte de festas perdidas, né? Você junta isso com uma geração instagramável, onde você vê todo mundo se divertindo, que é apenas um recorte, né? As pessoas só botam uns momentos felizes, né? Dentro das plataformas de rede social. E aí parece que tá todo mundo feliz pra caramba e você tá esfregando o chão da cozinha, né? E aí você olha e você fala: pô, eu tenho um diploma, né? Coisa que pouco importa, mas enfim. Isso aí já é um outro tema que eu trago em outro vídeo. E aí você começa a se sentir desmotivado. Você fala: eu tô botando muita carga, tô botando muita pressão, tô botando muito tempo, muito esforço físico na minha vida para um retorno muito baixo. E o que, que eu faço para mudar? Esse é um vídeo que eu tô trazendo esses temas, né, esses pontos que são pesados dentro da cozinha e por um lado não é um ataque a sócios, donos de restaurante, gerentes e tudo mais, não é sobre isso. Um restaurante sempre trabalha com uma margem de lucro baixa, né? Difícil trabalhar com uma margem de lucro boa, equilibrada, muito imposto, produto caro, diferente de uma loja de roupa. Se você não vende a camiseta, o tênis, ele fica lá no estoque, né? Mas quando a gente fala de alimento, a gente está falando de uma coisa perecível. E tudo que é perecível tem uma validade muito curta, né? Para ajudar isso, a indústria ainda coloca uma validade mais curta ainda, o que acaba estrangulando um pouco, né? Quem cuida dessa parte de controle de custo, as nutricionistas que geralmente acompanham a cozinha. E você, claro, tem que ter uma análise sensorial ali, né? Saber se a cor, o cheiro, a textura, se aquilo condiz com a data de validade. Então, mas ainda assim existe um CIF, uma validade que tem que ser seguido, tem que ser respeitado, porque senão bate uma fiscalização e quem é o dono, quem está ali na frente, né, ou o chefe, ou sei lá quem, mas aquele que é considerado responsável legal pode até ser preso. Então a cobrança é muito grande,
o medo dentro desse ramo é muito grande, né? Porque eles podem chegar a qualquer momento. E então tem toda essa pressão que vem desde lá de cima, que vem de áreas e setores que não estão sob o seu controle, né? Você não pode tentar controlar uma visita que uma vigilância sanitária vai fazer dentro do seu restaurante. Então você tem isso, as validades, os preços altos dos insumos. Você já tem essa pressão já desde lá de cima. E aí essa pressão vai descendo cada nível dentro da cozinha, até chegar naquele cara que lava a louça, que muitas vezes não tem escolha, né? Não tem muita escolha do que ele vai fazer da carreira, porque ainda não entendeu o que tem que ser feito, o que ele gostaria dele para a vida dele, né, em questão de evoluir numa carreira. E aí você tem o cara da pia sobrecarregado, carregando lixo pesado, lavando panela queimada. Você tem um ambiente totalmente inóspito, né? Totalmente... esqueci a palavra até. Insalubre é essa palavra. Então, como que a gente pode reverter isso dentro daquilo que está do nosso alcance? Deixa eu arrumar a câmera que está um pouquinho torta. Como que a gente pode arrumar isso dentro do que está no nosso alcance, né? Então, você tem uma carga horária que já é cansativa, já é estressante. A maneira para você tentar arrumar isso é tentar negociar folga, tentar reorganizar escalas. Então, uma coisa que eu, como gestor, gosto de fazer, sempre que eu estou próximo de virar a escala, eu faço um comunicado dentro do grupo ali da cozinha e eu informo e eu falo, olha, vamos nos preparar para o mês que vem. Quem precisar de folga em um dia específico, né? Eu sempre costumo dar uma dobradinha, porque quando eu falo dobradinha, para quem não sabe, são 2 folgas seguidas, né? Então eu sempre tento encaixar uma dobradinha, principalmente que essa dobradinha se encaixe com o domingo do mês, ou se encaixe ali com uma data que é relevante para a pessoa, né? Um aniversário, alguma coisa assim, para que ela possa aproveitar, extrapolar e depois ter um dia para descansar. Então é importante você sempre, como gestor, se preocupar nessa organização de escala, né? E se você está como cozinheiro, você trazer isso para a sua chefia do que você quer, né? Do que você gostaria. Claro que não adianta você chegar e falar, olha, tem como me dar uma dobradinha amanhã? Porra, não tem. Se der, perfeito. Normalmente não tem, né? Mas fazer as pessoas se programarem para o dia seguinte, né? Para o mês seguinte. Então, como eu posso te ajudar? Vamos adaptar dentro da escala para que essa pessoa tenha um pouco de qualidade, né? Aí você tem o clima tóxico, que eu já venho abordando aqui em alguns vídeos. Clima tóxico, né? Uma cozinha tóxica, com o chefe gritando, com pressão, com falta de respeito. Como que você faz uma comunicação assertiva? Como mudar esse ambiente? E isso, para você que é gestor que está me ouvindo, entenda que cozinha não precisa ser um lugar tóxico, né? Não precisa ser um lugar escroto, não. Pode ser um lugar agradável, né? Dentro das possibilidades ali. Mas existe um fator que é o fator do tempo. Como que você vai administrar isso, né? Ao longo dos anos, dentro da mesma cozinha, você vai se sentir estagnado. Então, como que você reverte isso? A
através de cursos, através de eventos, através do networking, né? Ou se você ainda está naquela fase que você é cozinheiro e você está desenvolvendo, pula para outra cozinha, vai conhecer cozinhas novas, não tenha medo. Não é porque você é um cara que é um cozinheiro de cozinha italiana que você não pode ir para uma japonesa. Talvez você vá com um cargo um tiquinho mais baixo, não sei, porque você não sabe nada, né, sobre aquilo, mas é uma maneira de você acabar se redescobrindo, se reinventando, né? Então, eu costumo falar que um tempo médio de vida de um cozinheiro dentro de uma cozinha é de 3 a 4 anos. E não quer dizer que daqui 3 ou 4 anos eu vou mandar a pessoa embora, não é isso. Mas que dentro desses 3 a 4 anos, a pessoa mais ou menos ali já aprendeu o que tinha que aprender, né? Então, você tem uma geração que acaba, às vezes, muitas das vezes, fica 6 meses numa cozinha, 3 meses numa cozinha e fala, não, pra mim já deu, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui. Não, meu querido, em menos de um ano você não aprendeu tudo que tinha que aprender dentro daquela estrutura, né? Aprendeu uma parte. Falar que aprendeu tudo não aprendeu. Você está se enganando, né? Mas a partir de uns 2 anos, 2 para 3, já é um momento que você pode pensar em conhecer outras coisas, né? Outras cozinhas. Vai trabalhar, vai enviar seu currículo para aquele chefe famosinho, vai, sei lá, vai viver, vai trabalhar em outro lugar, vai conhecer coisas novas, né? Isso lá na frente, quando você chegar num cargo de liderança, vai fazer diferença. Então é importante também. Então, se você é um cozinheiro que está há 7 anos, 15 anos na mesma cozinha, cara, aí eu posso te dizer, você está perdendo tempo. Você tem que conhecer coisas novas, né? Claro que, e aí eu vou dar um exemplo. Se você é um cara que tá numa cozinha de hotel, que é a realidade que eu vivo aqui hoje, e esse cara tá há 5 anos no mesmo turno, vamos falar do turno da manhã, cara, pede pro seu chefe você ir um pouco pra madrugada, pra você ir pra tarde, pra você viver uma outra realidade, aprender a trabalhar com outras pessoas, desenvolver, por mais que seja muitas das vezes o mesmo cardápio, né? Mas para você desenvolver habilidades novas, né? É um serviço novo. Por mais que você tá pulando do serviço do almoço pro serviço do jantar, é diferente, né? Se você tá dentro de um hotel e você tá na madrugada, cara, vai pro turno da manhã. Ai, mas tem um adicional noturno. Tá bom, você vai se prender por conta de mixaria? Pô, mixaria, mas faz diferença no meu salário no final do mês. Eu sei. Às vezes o adicional noturno representa uma bela compra do mês, né? E eu entendo isso e eu respeito isso. Eu não tô aqui querendo cagar regra pra vocês, tá? Mas é importante você viver coisas novas, né? Então pula para outro restaurante, pula para outro turno dentro do restaurante que você tá. É uma maneira de, né, se você não quer largar o osso, se você é daqueles que fala assim, não, eu não peço minhas contas, se quiser me manda embora. Só que aí você começa, geralmente as pessoas que falam isso começam a ser filhas da puta com o tempo, né? Mas pede pra você ser mudado de horário, né? Talvez o seu chefe olhe e fale assim, olha, hoje eu não consigo mudar o seu horário, mas daqui tantos meses, mês que vem, a gente consegue conversar de novo sobre esse assunto. Então, vale a pena tentar, né? Se você não quer sair do lugar que você tá. Remuneração. Entender o mercado, né? Buscar a oportunidade melhor. Então, cozinha, você trabalha aqui no restaurante da esquina ou no outro estado, a remuneração vai ser ruim. Vai variar de um ponto para o outro, de um lugar para o outro. Geralmente o que salva uma pessoa é a caixinha, né? Mas procurar
através dos seus contatos, uma oportunidade melhor, né? Uma oportunidade melhor financeira não quer dizer que você vai ter uma qualidade de vida melhor nesse outro restaurante. Mas se a sua prioridade é ganhar mais, talvez seja interessante você optar por isso, né? Aí tudo, né, é você que tem que colocar na balança. Eu não vou saber te dizer, porque cada restaurante é uma realidade, tá? E aí vem a parte mais legal, que é o propósito, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu trabalhei muito tempo no interior daqui de São Paulo e eu perguntava para os cozinheiros, eu falava: escuta, amigo, o que você quer aqui? Você não tá aqui para ser chefe? E não é sobre eu tentar me derrubar, roubar o cargo. Não. Você não quer crescer na profissão? E muitas das vezes as pessoas falavam: não, não quero. Não quero. Não, aqui pra mim tá bom. Se pra você tá bom, eu vou fazer o quê, né? Mas nessa profissão você tá aqui porque você quer ser chefe, não é? Ou você prefere realmente viver a vida inteira como cozinheiro? Se você quiser, tá tudo bem. Mas revisa essa paixão. O que eu tô fazendo aqui? Qual que é meu objetivo? Existe um objetivo principal, como se fosse um jogo de videogame. Então você tem o objetivo principal, salvar a princesa, mas existem outras metas antes de você chegar, né? Chegar no primeiro castelo, vencer aquela batalha, passar de fase, de 1, 2, 3, 5, 20 fases, chegar no segundo castelo, a princesa está em outro castelo. Até você chegar naquele castelo. Agora, né, no seu objetivo inicial. Agora, se você não focar no que é o seu objetivo central, vai vir essa desmotivação, né? Então, você tem que abraçar novos desafios quando você se sentir pronto para isso, né? Esteja aberto. Crescer dói. Crescer dói pra caramba. Não é gostosinho, não é fácil. Às vezes é mais fácil ficar na frente do fogão, com aquele mesmo cargo, né? Eu sou cozinheiro do garde-manger. Beleza. E aí às vezes a pessoa tá realizada lá no garde-manger. Beleza. Existem estruturas, para quem não sabe, estruturas dentro de hotéis grandes, que tem o chefe do garde-manger. Você não precisa ser o garde-manger daquele restaurantezinho lá da esquina, que faz a mesma coisinha, que não muda o cardápio nunca, porque os donos são super apegados àquele cardápio que nem em 1980 e poucos era novidade, e hoje em 2025 hoje não é novidade, mas os donos têm um apreço por aquilo, que é uma coisa doida. Você não precisa ficar atrelado àquilo. Você pode viver outras coisas dentro do seu garde-manger, dentro da confeitaria ali, né? Estruturas grandes de hotel tem o chefe da confeitaria, tem o subchefe da confeitaria. Você pode vivenciar isso, você pode chegar a esse cargo. Você não precisa ser o confeiteiro daquele restaurantezinho que vai pular para o outro restaurantezinho e vai continuar como confeiteiro a vida inteira. Não, você pode pular para estruturas maiores, viver coisas grandes, fazer buffetzão grande e eventos para 1.000, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, seja lá quanto for. Vai viver isso. Se cozinha é o seu sonho, é a sua paixão, vá por aquilo que brilha os seus olhos, né? E vai com medo, mas vai. Todo lugar que eu passei, eu fui me cagando de medo. Mas eu fui. Eu não disse não. Porque eu sabia que aquilo seria bom. Seria bom pro meu crescimento. Crescimento pessoal, profissional, financeiro. Eu fui. E eu fui assim, trancado. Mas eu fui. E aí hoje eu consegui o que eu consegui hoje.
Mas ainda existe uma longa jornada, ainda não cheguei no castelo da princesa, tá? Então é isso, tá bom? Então revise os seus propósitos, analise se tá valendo a pena. Não tá valendo a pena, às vezes você só tá desmotivado porque a cozinha onde você tá já deu. Não quer dizer que a cozinha é ruim. Não quer dizer que você é um bosta. Não quer dizer que você não tem talento. Não quer dizer nada disso. Assim como você teve o calor, a magia, o encanto de descobrir o mundo da cozinha, você pode ter isso de novo em outro restaurante. Então, a minha moral desse vídeo todo, que já está bem maior do que eu imaginei que ia ficar, é essa. Se o seu sonho parou de ter o mesmo brilho, a culpa não é porque você é um profissional ruim. É que talvez aonde você está já não está tão bom. Então se abra, larga o osso. Não fica, não, eu já tô aqui há 2 anos, há 5 anos, eu não vou pedir as contas. Larga o osso. Às vezes tudo que você tá precisando é soltar para entrar numa nova oportunidade e essa nova oportunidade, com as experiências que você pegou, fazer você chegar onde você realmente quer. Que o objetivo é esse. E só para completar, eu e um amigo meu, na época meu amigo era o chefe e eu era o sub, ele falava assim, nós falávamos assim, né, para a equipe. A diferença, e eu gostaria que você tentasse gravar essa frase, se você tá até agora nesse vídeo, e eu já agradeço por isso. A diferença entre nós, né, que no caso era o chefe e eu, o sub, a gente falava, a diferença entre nós que estamos aqui e todas as pessoas que passaram pela gente, mas que ainda não chegaram onde a gente ia chegar, não era pelo fato da gente ser melhor do que as outras pessoas. Não era. Era pelo fato da gente ser mais persistente, da gente ser teimoso, da gente olhar aquele objetivo lá longe e falar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Então é sobre isso. É sobre o foco, a determinação, sobre não desistir. Porque eu já conheci muita gente que desistiu no meio do caminho. Na época eu era cozinheiro e eu vi muitos cozinheiros desistirem no meio do caminho. Se esses cozinheiros, que muitos eram melhores do que eu, tivessem se mantido firmes no objetivo, eles estariam talvez muito melhores do que eu tô hoje. Mas eles desistiram. E eles foram para outra carreira, para outra profissão. E adivinhem, eu ainda hoje ganho mais do que eles. Talvez se eles não tivessem no mesmo... Se eles estivessem no mesmo caminho, eles estariam muito melhores. Então, a nossa vida, e isso para tudo, não só para cozinha, mas o assunto é sobre isso, né? É sobre persistir, é sobre ser um pouco teimoso mesmo, tá? É sobre saber soltar o osso, largar o osso de falar, esse lugar aqui já deu pra mim. E aí você chega na sua chefia e fala, olha, estou procurando outras oportunidades. E talvez essa nova oportunidade é o que você precisa para você brilhar. Então, persista no seu sonho. Cozinha é difícil, difícil pra caramba. Mas se você não desistir, uma hora a recompensa chega. Para uns vai chegar depois de 8 anos de cozinha, para outros depois de 12, para outros depois de 15 anos de cozinha, para outros nunca vai chegar. A intenção é ser persistente, focar no seu objetivo e você vai ter muito sucesso. Bom, e é isso. Meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de luz.
Valeu!